são rotineiras nesse sentido. Perfeito, Dr. Weber. E eu confirmo que acessei os autos, no mesmo dia que eu pedi, foi conferido o mesmo acesso e acessamos, conseguimos ler os autos completos. Perfeito. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Boa tarde. Obrigado. Então, obrigado, doutora Renata. O segundo item da pauta é o item 2.1.2, da Superintendência de Governança, Planejamento e Articulação Institucional. Proposta de resolução que dispõe, no âmbito da NTT, os atos públicos de liberdade e atividades econômicas, sua classificação de risco e os respectivos prazos máximos de análise de que trata o decreto 10.178, de 18 de dezembro de 2019. O processo é o número 50.500.004.628/2020-73. Passa a palavra ao diretor relator da matéria, diretor Responde, para a exposição da matéria. O processo foi instaurado por iniciativa da SUART, que considerou necessidade de manifestação da Procuradoria Federal junto à NTT acerca da aplicabilidade do Decreto 10.178 de 2019 no âmbito desta agência reguladora. A Procuradoria Federal, eu vou procurar resumir, gente, me dê licença, eu estou me localizando nas páginas aqui. A Procuradoria Federal esclareceu que a necessidade de definição dos atos públicos de liberação e a regra de aprovação tácita previstas no referido decreto são aplicáveis às atividades outorgadas por autorização que sejam orientadas pela livre iniciativa, independentemente de serem classificadas como serviços públicos ou atividades econômicas em sentido estrito. Os atos conexos aos serviços públicos outorgados por concessão ou permissão alheios à prestação do serviço, bem como os demais atos necessários ao exercício de atividade econômica, em sentido estrito também, se submetem a estas regras constante do Decreto 10.178. Por intermédio da nota técnica SEI 3244 da SUART, apresentaram o resultado da classificação de risco e fixação do prazo para aprovação tácita dos atos públicos de liberação das atividades econômicas nos termos do referido decreto, conforme previsto nos seus artigos 3º, 8º, 9º, 11 e 18, bem como nas orientações do ofício SEI 38/2020 do Ministério da Economia, que provocou a NTT no sentido do atendimento à aplicabilidade do decreto, que, para melhor compreensão, consolidamos o entendimento de cada nível da seguinte forma: nível risco 1, leve, relevante ou inexistente, o nível de risco 2, moderado, e o nível de risco 3, alto. Aqui cumpre observar que a SUART submeteu os assuntos a todas as áreas envolvidas. Nesse sentido, os atos e prazos listados no anexo da minuta de resolução foram definidos pelas respectivas áreas técnicas da agência a partir do exame dos normativos vigentes que regulam cada matéria e da complexidade das análises exigidas nas situações em apreço. A Procuradoria se manifestou por meio de parecer, sugerindo alterações no texto da minuta, bem como recomendando que a SUART verificasse se a edição da minuta em apreço é incompatível ou regula inteiramente matéria de que trata normas anteriores, a fim de que seja inserida a cláusula de revogação expressa nesse sentido. Adicionalmente, a Procuradoria ainda recomendou que constem em voto submetido à deliberação da diretoria os fundamentos para a dispensa de implementação de participação social e de análise de impacto regulatório, bem como, após a sua aprovação, que sejam disponibilizadas na página da NTT, na internet, todas as notas técnicas que fundamentaram o ato. Ainda na nota técnica 3244,
a SUART consignou que não se vislumbra no presente caso necessidade de realização de processo de participação, ou ainda de análise também de análise de impacto regulatório, dando-se tratar de proposta que visa simplificar requisitos e desonerar o setor regulado. Em linha, registre-se com o espírito de fomento à desburocratização trazida pelo Decreto 10.411, que elenca em seu artigo 4º, inciso 7, como hipótese de dispensa de análise de impacto, a elaboração de ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações, com o objetivo de diminuir os custos regulatórios. Quanto aos aspectos jurídicos, a matéria foi objeto de análise da Procuradoria, estando em entendimento e alcance legal consubstanciados nos referidos pareceres. Então, diante do exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas mencionadas, voto por aprovar a minuta de resolução que dispõe sobre os atos públicos de liberação de atividades econômicas, sua classificação de risco e os respectivos prazos máximos de análise de que trata o Decreto 10.178, de 18/12/2019. Esse é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Eu vou pedir vista nos autos, né, do que pese, acho que o detalhamento que o relator trouxe, eu ainda tenho uma dúvida em relação à possibilidade de fato, né, do enquadramento das autorizações do artigo 21-E da Constituição nesses atos de liberdade econômica, né? Então, para estudar um pouco melhor a matéria, quanto a esse ponto específico, eu pedi vista dos autos, mas trago com muita brevidade, né, tendo visto o prazo do decreto, né, agora no começo do mês de setembro. Tendo sido feito pedido de vista, tendo sido solicitada a vista pelo diretor substituto, passo para o item 2.1.3, Superintendência de Serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros e Superintendência de Transporte Ferroviário. Pontos de alteração da Resolução 593, de 2 de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e do serviço de transporte ferroviário de passageiros para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. Processo número 50.500.026.254/2020-2007. Passa a palavra ao diretor relator para a discussão da matéria. Trata-se de minuta de resolução para alteração e prorrogação da Resolução 5893, de 2/6/2020, que dispõe sobre medidas a serem adotadas no âmbito do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. Propõe-se que, em função da manutenção das condições ainda existentes, quando da publicação da resolução, que essa resolução seja prorrogada por mais 90 dias, alterando a sua vigência de 31 de agosto de 2020 para 30 de 11 de 2020. Também sugere a inclusão de um parágrafo especificando sobre a atualização dos quadros de horários para o serviço rodoviário interestadual semiurbano de passageiros. Tal medida é necessária, pois identificou-se que muitas empresas têm realizado a atualização dos quadros de horários junto à NTT, porém não na celeridade necessária. Assim, com essa obrigação, pretende-se que a atualização seja feita pelas empresas de forma ainda mais célere, ou seja, ainda mais próximo do momento da alteração operacional, propiciando um melhor acompanhamento e monitoramento da prestação de serviços semiurbanos dispersos pelo país, através da nossa gerência de SUPAs, especialmente durante a pandemia. Trata-se de complementação, de flexibilização oferecida frente à pandemia, visto que, em condições normais, a alteração de quadro de horários deverá ser com antecedência mínima de 15 dias, conforme o artigo 14
da Resolução 5861 de 2019. A Resolução 5893 de 2020 flexibilizou essas alterações, mas não estabeleceu prazo para envio à NTT, o que propomos que seja feito nesse momento. Desta forma, considerando as instruções técnicas acostadas, bem como a urgente necessidade de prorrogar a regulamentação das medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, voto por aprovar a dispensa de elaboração de análise de impacto regulatório nos termos do inciso 1 do artigo 114 do anexo da Resolução 5888 de 2020 e aprovar a dispensa de realização de processo de participação e controle social nos termos do artigo 5 do artigo 98 do anexo da Resolução 588 de 2020 e aprovar a presente minuta da resolução. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação de mais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como o diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Eduardo Marra. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao secretário da reunião para a apresentação do próximo item. Passamos agora à leitura do diretor Davi Barreto. O primeiro deles é o 2.2.1, Superintendência de Governança, Planejamento e Articulação Institucional, proposta para revogar a Resolução 5878, de 26 de março de 2020, e a Resolução 5882, de 7 de abril de 2020, que dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais no âmbito dos processos administrativos sancionadores, de que trata a Resolução 5083, de 27 de abril de 2016. O processo é o número 50.500.027.879/2020-26. Passa a palavra ao diretor relator para a discussão da matéria. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela Superintendência de Governança, Planejamento e Articulação Institucional, no SUARTE, para fins de revogação da Resolução 5878/2020 e Resolução 5882/2020, em que a primeira referendou a segunda e definiu norma da NTT no sentido de suspender os prazos processuais no âmbito dos processos administrativos sancionadores de que trata a Resolução 5083 de 2016. À época, a motivação para a edição dessas resoluções deu-se com base na edição da medida provisória 928/2020, que alterou a Lei 13979 de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento do coronavírus. Especificamente, nessa legislação, promoveu-se a suspensão de prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos, enquanto perdurar o Decreto Legislativo 6/2020, aquele que reconhece o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro desse ano. Nesse momento, contudo, considerando que a referida medida provisória não foi convertida em lei e teve sua vigência encerrada em 20 de julho desse ano, as áreas técnicas da agência apresentaram análises convergentes no sentido da necessidade de revogação dessas mencionadas resoluções da agência. Após análise das manifestações técnico-jurídicas, entendo que, diante do cenário jurídico normativo, é premente a necessidade de revogação das referidas resoluções. Diante do exposto, voto pela aprovação da resolução encaminhada pela SUARTE, a fim de revogar as resoluções 5878/2020 e 5888/2020, aplicando-se a vigência dessa revogação a partir da data da sua publicação. Este é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, pergunto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passar no procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, para a votação dos diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator, como voto o diretor Weber Simone. Acompanhe o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Eduardo Marra. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra para o secretário da reunião. 2.2.2, Via Sul, concessionária das rodovias integradas do Sul, S.A. Proposta de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação das áreas necessárias às obras de implantação do acesso da BR-386 do Rio Grande do Sul, quilômetro 424 mais 500, no município de Montenegro,
Rio Grande do Sul, processo número 50.500.028.275/2020-05. Passa a palavra ao diretor relator para a discussão da matéria. Ô, Tito, questão de ordem aí, por favor. Se o relator assim o quiser, pode ser dispensada a leitura, uma vez que esse processo ele era da reunião eletrônica e por um lapso eu esqueci de assiná-lo, porque ele estava no meio dos meus, né? E então ele já era para ter sido aprovado, é um ato muito simples de deliberação. Se quiser a dispensa de leitura, eu peço desculpa ao relator pela minha omissão na assinatura, na oportunidade correta. Não vejo nenhum problema, diretor Weber. Eu acho que acontece também, às vezes, são tantos processos que eu não sei qual eu assino, né, que já assinei, sem nenhum problema, tá? Já está um processo simples, é uma DUP, enfim, não há necessidade de leitura de voto. Se todos estiverem de acordo, podemos ir direto para a votação. Se todos estiverem de acordo, passamos ao procedimento de votação. Como voto, o diretor Weber Siloni. Acompanhe o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Eduardo Marra. Sim, de acordo. Aprovado por unanimidade. Estou a palavra ao secretário da reunião. 2.2.3, voto de mediação triângulo limitada, pedido de inclusão de novos mercados. Processo número 50.500.006.898/2020-19. Passa a palavra ao diretor relator. Eu vou pedir a autorização do colegiado para esses dois processos, o 2.2.3 e o 2.2.4, que são pedidos que vieram de vista das reuniões eletrônicas, para que sejam retirados de pauta, né? E são dois motivos principais, né? O primeiro são motivos que foram... O motivo da retirada de vista era que os processos estavam na pauta eletrônica na mesma semana em que foi aprovada na diretoria colegiada uma nova instituição normativa, que determinava a ordem cronológica. E são centenas de pedidos, né? Então, aqui a assessoria começou a olhar esses pedidos dos processos, e acho que o voto só ficou disponível para todos agora, depois do almoço, né? Então, enfim, né, por mais que não sejam obrigatórios disponibilizar o voto, mas entendo, né, que nesse caso específico é bem detalhado, talvez seja interessante isso. E o segundo motivo é que o diretor geral em exercício, Marcelo Vinot, não está presente. E como houve também mudança, né, nas nossas diretorias interinas, pode haver um problema no quórum da votação, né, porque o voto do diretor Vinot já está dado no eletrônico, né, então poderia ter algum problema nesse sentido. Então, dado esses dois pontos, eu peço, né, a retirada de pauta dos processos, para que todos possam analisar melhor e votamos na próxima diretoria com o quórum completo dos diretores, para que eventualmente alguém queira permanecer ou mudar o voto, seja dar a oportunidade a todos presentes. Então, se estiverem de acordo, é a minha proposta. Os dois processos. Sobre o pedido de retirada de pauta dos itens 2.2.3 e 2.2.4, como voto do diretor Weber Siloni. De acordo com a retirada do 223 e 224, conforme solicitado pelo relator. De acordo com a retirada de ambos os processos. Diretor Eduardo Marra. De acordo com a retirada dos dois processos. Está aprovado por unanimidade. Estou a palavra ao secretário. 2.2.4, Viação Ouro e Prata S.A. Desculpem, esse aqui também foi retirado de pauta. Então, diretor, não temos mais nenhum item na pauta de hoje, nem na parte pública, e também não temos parte reservada, de forma que eu resto a palavra para os procedimentos finais. Então, nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrada a reunião de diretoria 869, às 16h11.